Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal chegar rapidinho na nossa live, tá bom? Vou aguardar mais um pouquinho para ver quem é que vai chegando aqui. Enquanto isso, eu vou compartilhar lá no meu Facebook. Compartilhar aqui para as pessoas poderem, quem for chegando aí, tá assistindo com a gente essa live de hoje. Nós vamos falar hoje sobre equidade feminina, equidade de gênero. Vamos aguardar um pouquinho. Já tem uma pessoa aí assistindo. Meu filho, William Gabriel. Tem mais gente chegando aí na nossa live. Vamos aguardar aí o pessoal ir chegando aí, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre equidade feminina, equidade de gênero. Vamos falar um pouquinho das causas das mulheres. Sou nova na live, viu, gente? Nunca fiz uma live, não. É a primeira vez. Quero estar aí batendo esse papo com vocês. Bruno já chegou aí para assistir com a gente. Boa noite, Bruno. Tô aqui compartilhando aqui. O pessoal tá chegando, tá bom? Opa, já tem 6 pessoas. Já vou começar, mas me dá só mais um minutinho, gente, que já vou começar. Então vamos lá? Vamos começar a falar sobre equidade de gênero. Alguém aí já ouviu falar em equidade de gênero? Alguém já ouviu falar a palavra equidade? Que para mim assim é um tema novo, porque geralmente eu não vejo as pessoas falando sobre equidade e é muito importante esse tema para as mulheres, principalmente para nós mulheres que sofremos muitos preconceitos ainda na nossa sociedade, principalmente quando se trata de emprego, né, sobre oportunidades. É muito difícil para a gente nesse ramo, né, porque as mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho, apesar de nós sermos em maior quantidade no mundo, existe mais mulheres do que homens no mundo, mas o mercado de trabalho aí ainda é dominado pelos homens, não é verdade? E eu dei uma pesquisada aqui para estar falando com vocês hoje, tá bom? Então eu vou ler algumas coisas aí para a gente estar debatendo. Equidade de gênero. O que significa equidade de gênero? O significado de equidade e igualdade são diferentes.
Equidade significa justiça, imparcialidade, respeito e igualdade de direitos. Ou seja, na equidade feminina é onde nós, mulheres, buscamos os mesmos direitos que os homens. Somos diferentes, sim, porém não menos capazes. Então, merecemos ter as mesmas oportunidades que os homens. A igualdade, ela é referida a situações idênticas. Ou seja, se você tem dois gêmeos idênticos, na verdade eles são idênticos fisicamente, mas são pessoas diferentes. Então, por isso a mulher também é diferente do homem. Porque a equidade, a beleza da equidade está na diversidade. E a gente precisa quebrar esse tabu, porque na sociedade a gente costuma dizer que existem coisas de homens e coisas de mulheres, trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, não é verdade? Por exemplo, você dificilmente vai ver uma mulher trabalhando como pedreiro, não é verdade? Dificilmente você vai ver um homem trabalhando como cabeleireiro. E a maioria de que trabalha realmente como cabeleireiro e não barbeiro, por diversas vezes, até homossexual mesmo, né? Não discriminando os homossexuais, mas na grande maioria, se um homem hétero trabalhar como cabeleireiro, ele acaba sofrendo preconceito na profissão, como, por exemplo, o homem bailarino, não é verdade? Ele acaba sofrendo esse preconceito. A gente tem que quebrar esse tabu, que existe trabalho de mulher e trabalho de homem. A gente precisa quebrar esse paradigma na nossa sociedade, porque as mulheres são capazes de alcançar cargos altos na nossa sociedade. A mulher, ela pode conquistar o emprego que ela quer, o estudo que ela quer, entendeu? E quebrar esse paradigma. Coisas de homens e coisas de mulheres. Comenta aí, gente, que eu vou lendo os comentários de vocês aí. Tô olhando aqui e vou debatendo com vocês aí esse tema. Por exemplo, algumas coisas que são coisas denominadas coisas de homem. Por exemplo, jogar futebol. A mulher pode jogar futebol, não pode? A mulher pode fazer o que ela quiser. Mas se você vê que a mulher já não é aquela mulher muito menininha, que gosta só de coisas bem femininas, as pessoas já veem com preconceito. Ah, é sapatão, entendeu? É Maria Homem. Mas, na verdade, a mulher ela pode ser o que ela quiser. Até ser sapatão e Maria Homem, se ela quiser. Entendeu? E a sociedade não tem nada com isso. É escolha de cada mulher. A gente tem que quebrar esse tabu de que homem não chora. Já ouviu falar? Ah, homem não chora. Porque o homem que chora é feminino, ou é sensível demais, é viado, como o povo fala. Mas, na verdade, o homem chora, o homem é um ser humano cheio de sentimentos, entendeu? Aqui outras coisas que eu separei. Ah, homem não pode usar roupa rosa, entendeu? Rosa é coisa de menina e azul é coisa de menino. Óbvio que existe menino e menina, não generalizando, mas assim, eu não vejo nada de errado um homem usar rosa ou uma mulher usar azul. Então, isso também tem a ver com a equidade de gênero. Ambos podem usar as mesmas cores. Até porque isso é uma coisa de sociedade. Esse negócio de rosa e azul é uma cultura ocidental. Se você for olhar fora do Brasil, em outros países, principalmente no Oriente, isso não existe, entendeu? E aqui outra coisa que eu separei. Profissões de homens e profissões de mulheres. Dificilmente você vai ver um homem doméstico, empregado doméstico, e vai ver, de repente, deixa eu ver outra coisa que eu separei. Uma mulher, por exemplo, uma mulher prefeita, presidente. Nós temos a Dilma, que já foi presidente, sofreu preconceitos. Não estou aqui levantando bandeira de partido no momento, mas assim, é muito difícil. No cenário político mesmo, a gente observa que a minoria das mulheres ocupam os cargos públicos. Hoje, existe uma lei, que é de pouco tempo essa lei,
que fala sobre a cota para a mulher nas eleições. Esse ano, em 2020, nós teremos as eleições municipais e cada partido tem que ter no mínimo 30% de mulheres, obrigatoriamente, e recebendo voto. Isso é uma lei conquistada pelas mulheres. Mas, assim, por que a mulher é menos capaz? Não, porque se não tivesse a cota, nós sofreríamos esse preconceito, nós sofremos por muitos anos esse preconceito de achar que o lugar de mulher não é na política, mas o lugar de mulher é onde ela quiser. A sociedade, ela oprime as pessoas dizendo o que elas podem e o que elas não podem fazer. O homem, ele pode fazer o que ele quiser e a mulher também, entendeu? Ele pode se relacionar com quem ele quiser, a mulher também pode se relacionar com quem ela quiser. A mulher que escolhe não ser mãe e só seguir uma carreira e ser independente, ela sofre uma série de preconceitos, entendeu? A mulher pode muito bem não querer casar, a mulher pode não querer ser dona de casa, a mulher pode querer fazer uma faculdade e ser independente. A mulher pode escolher fazer uma faculdade e ter uma reprodução independente, entendeu? A ciência está evoluída para isso, como eu conheço até uma amiga minha, a gente estava conversando esses dias, o nome dela é Adriana, e a gente estava falando um pouco aí sobre relacionamentos, e ela me disse que o sonho dela era se formar, ela não queria casar, ela queria se formar, mas queria fazer uma produção independente, ter um filho e criar ele sozinho, mas o destino acabou fazendo ela se aproximar do marido dela e tal, mas isso aí é um caso. Igual a gente teve também aí um pouco tempo na mídia, falando de uma menina, uma mulher, né, jovem, que resolveu operar para não ter filhos e ela sofreu uma série de preconceitos. Porque assim, o nosso corpo é direito nosso, a gente manda no nosso corpo, não é a sociedade que impõe que você deve ser mãe, que você deve ser dona de casa. Não, você que diz aquilo que você quer ser. Quem manda em você é você mesmo, mulher. Então você tem que desabrochar para o mundo e entender que nós somos seres capazes de escolher por nós mesmos. Esse negócio aí do passado, de cultura, que o pai escolhia a profissão da filha, se a filha ia ser dona de casa, isso aí acabou, entendeu? Eu tenho o caso da minha mãe, por exemplo, que foi criada no interior, lá no Espírito Santo, e o pai dela não permitiu que ela estudasse, assim como a minha avó e os mais antigos também, as mulheres mais antigas. Elas passaram por esse preconceito de que mulher nasceu para ser dona de casa, que mulher não pode estudar, que a mulher não pode trabalhar, entendeu? E isso aí é uma coisa do passado. Do passado. Nós, mulheres, já avançamos muito em cima disso. E essa realidade já vem mudando, mas ainda a sociedade tem a cabeça muito voltada lá para os tempos antigos, porque mudar uma cultura, mudar uma tradição é muito difícil. Muito difícil. A gente deve respeitar as escolhas dos outros. Deixa eu ver mais o que eu separei aqui para vocês. Empoderamento. O que é o empoderamento feminino? É ter a liberdade de escolha e ser capaz de determinar o que você quer ser e aquilo que você quer para a sua vida. É decidir os assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o seu mundo. Você toma as suas decisões baseadas nas suas escolhas. Você não precisa, mulher, que um homem escolha por você. Você não precisa, mulher, que um homem decida aquilo que você quer ser. Mesmo se você sendo casada, você tendo o seu companheiro, você não necessariamente precisa pedir autorização a ele para você ter uma profissão. Isso é seu, entendeu? E a partir do momento que se você não é feliz com aquela pessoa, se você está sofrendo algum tipo de abuso, você tem todo o direito de se separar dessa pessoa. Porque o abuso, muitas vezes, não é somente agressão, mas é psicológico também. Porque existem aqueles homens que se sentem superiores às mulheres e colocam a mulher para baixo. E acham que a mulher não pode, depois que casou, não pode mais se arrumar, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher tem que ficar em casa cuidando de filho e cuidando da casa. Porém, a sociedade impôs essa regra para a mulher, mas isso aí já é um paradigma. Na verdade, hoje a mulher está presente no mercado de trabalho
Então, pensa só, você mulher que trabalha fora vai me entender. É muito difícil a gente cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, ainda sairmos para trabalhar. Muitas mulheres saem 5 horas da manhã de casa e chegam em casa à noite. Já estão super cansadas, entendeu? Aí às vezes tem que ir lá lavar louça, fazer comida, cuidar de filho, lavar uma roupa. É difícil. Enquanto muitos homens não ajudam as mulheres, entendeu? O homem, se ele mora dentro de uma casa e se ele tem tempo para fazer, assim como a mulher também tem tempo para fazer, os dois devem fazer juntos, entendeu? O homem é totalmente capaz de lavar uma louça, de fazer uma comida, de cuidar de um filho, assim como a mulher é capaz de estar presente no mercado de trabalho. Então, a equidade, ela vem para dar uma justiça em relação aos direitos dos homens e das mulheres. Nós, mulheres, não quer dizer que eu seja aquela feminista que a gente vê na televisão, assim, extremista. Eu não gosto de extremos. Eu sou uma pessoa que sou muito racional às minhas escolhas. Mas, assim, a sociedade hoje, a gente tem que entender que não existe serviço de homem e serviço de mulher, assim como o serviço doméstico não é só da mulher. Entendeu? A mulher tem direito de ser quem ela quer no dia de hoje. Se a mulher escolheu, quem é um homem para dizer que ela não pode? E se o homem não quiser, meu bem, larga ele. É o que eu tenho a te dizer. Se o homem te trava, se ele te bloqueia, se ele não te dá suporte, se ele não te levanta, meu filho, o que mais tem é homem aí, entendeu? E você não precisa de homem para ser feliz. Você pode ser feliz sozinha, consigo mesmo, com o seu filho, se você tiver um filho, com a sua filha, se você tiver uma filha. Entendeu? Eu já passei por situações no passado, num relacionamento que eu já tive, e acabou. E eu segui a minha vida. Foi difícil naquele momento se libertar de um relacionamento abusivo, que muitas vezes a mulher passa por um relacionamento abusivo e não tem noção de que está passando por um relacionamento abusivo, entendeu? E é isso, é muito, muito complicado. Então, mais pra frente eu vou fazer uma live falando sobre relacionamento abusivo. Não vou entrar agora nesse tema, para não ficar muito grande a nossa live. Falando ainda sobre empoderamento feminino, alguns exemplos que nós mulheres temos de nos empoderar é investir nos nossos estudos. A mulher, se ela quiser fazer uma faculdade, se ela quiser concluir o 2º grau, ela tem liberdade para fazer o que ela quiser, independente da idade. Porque muitas vezes a mulher se acha velha para poder concluir os estudos, para poder fazer uma carreira, entendeu? Enquanto você estiver viva, enquanto você tiver saúde, faça, não pare. Eu admiro muito, às vezes a gente vê aí mulheres da terceira idade concluindo faculdade. Isso é lindo, porque muitas vezes essas mulheres aí de 50, 60 anos tiveram alguns homens que privaram ela dessas coisas, seja o pai, seja o marido, e privaram ela de poder ter uma formação, de poder ter um emprego. Muitos homens ainda acham que o lugar de mulher na cozinha é pilotando fogão, que mulher não pode dirigir. A mulher pode fazer aquilo que ela quiser. Investir no trabalho. Importante a mulher conhecer os seus direitos. Toda mulher deve conhecer os seus direitos. É muito importante. Ainda vou fazer uma live falando sobre os direitos da mulher, entendeu? E as leis também que protegem a mulher. É muito importante para você aprender a se defender. Mulher deve ter voz ativa e falar aquilo que pensa. Não se reprima, fale aquilo que você pensa, exponha os seus pensamentos, exponha a sua opinião, porque você é um ser racional e tem esse direito e ninguém pode te calar. Toda mulher deve tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Se a mulher não pode ter um homem que prive ela de se vestir da forma que ela gosta. Muitas vezes o homem conhece aquela mulher linda, maravilhosa. Eu já compartilhei na minha página. Quem segue a minha página aí vai saber o que eu estou falando. O homem às vezes conhece aquela mulher linda, maravilhosa, que se veste às vezes de forma provocante, com a maquiagem pesada. Essa mulher é uma conquista para ele. Ele quer essa mulher. Ele vai lá, conquista essa mulher, mas depois que casa com ela, ele começa a querer mudar.
essa mulher. Aí já proíbe ela de cortar o cabelo, proíbe ela de usar maquiagem, proíbe ela de usar roupa justa, roupa curta. Poxa, então por que que casou com ela? Não conheceu assim? Só que aí a mulher acaba entrando num relacionamento abusivo, sofrendo aquela pressão psicológica de perder o homem que ela ama, entendeu? E acaba cedendo aos caprichos desse homem que acaba fazendo esse terror psicológico na vida dela. Só que isso, mulheres, vocês precisam se libertar. Se libertar porque ninguém tem o direito de mandar no seu corpo. O seu corpo é seu. Ninguém pode proibir você de ocupar um espaço de poder. Isso é sua decisão. Se você quiser concorrer a uma vereança ou concorrer a ser prefeita da sua cidade, ninguém pode te impedir de querer aquela promoção no seu emprego. Você tem que mostrar que você é capaz. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente quebra esses paradigmas? É não ficando calada. É justamente impondo, aí a rede social está aí para isso, é impondo os nossos direitos, que somos totalmente capazes. Aquele tempo que a mulher abaixava a cabeça para o homem e falava assim, Senhor, acabou. Acabou, nós estamos no outro século, são outros tempos. Igualdade salarial é um assunto bem delicado. Eu andei dando uma pesquisada e, segundo o IBGE, em 2018, a mulher ganhava cerca de 13 reais por hora trabalhada, enquanto o homem ganhava R$ 14,20 por hora trabalhada. Ainda nos dias de hoje, a mulher trabalha tanto quanto o homem, mas ainda ganha menos do que o homem. E eles não dão nas empresas, a maioria das empresas, eles não dão os mesmos cargos para as mulheres. Mas por que será? Porque a mulher tem filho e a mulher tem licença maternidade? É por isso que talvez eles contratam menos as mulheres? Porque a mulher, às vezes, tem algum problema fisiológico, às vezes está menstruada e acontece algum problema aí. Por que será que hoje as mulheres ocupam menos o mercado de trabalho do que os homens? Por que será que ainda hoje as mulheres, a maioria dos homens tem mais instrução do que as mulheres? Na faculdade existem mais homens do que mulheres hoje, mas por que será? Isso é um paradigma da sociedade. E para encerrar essa live aí, que eu já falei muito, que eu queria fazer uma live rápida. Oi, Márcia, boa noite. A paz, querida. Hoje eu escutei uma história muito interessante sobre a nossa sociedade. Às vezes, nós, mulheres mesmo, não somente os homens, somos machistas e não nos damos conta. Porque isso está tão enraizado na nossa cultura que a gente não se dá conta de realmente que coisas, atitudes que a gente faz, talvez sejam machistas. Um exemplo de uma história que eu ouvi hoje é que existia uma história, não sei se é realidade, tá? Eu só ouvi pela internet, eu não chequei a fonte ainda, mas vou contar para vocês. Existia um teatro onde tinha uma orquestra, né? E observaram-se que nessa orquestra tinham mais homens do que mulheres. Então, o maestro resolveu fazer uma audição para contratar as pessoas por capacidade e não por gênero. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma audição às cegas. E como eles fizeram isso? Eles fecharam as cortinas e cada participante ia lá, tocava o seu instrumento e aqueles que foram melhores só de ouvir ganharam o cargo. Só que no final do resultado, eles perceberam que mesmo assim os homens continuaram sendo maioria nessa orquestra. Mas por que será que isso aconteceu? Pelo inconsciente. Como isso aconteceu? Eles descobriram que inconscientemente, quando as mulheres entravam no palco do teatro, mesmo com as cortinas fechadas, se escutava o barulho dos passos, dos saltos altos que a mulher faz, né? Quando tá andando, aqueles barulhinhos lá.
E o inconsciente do júri falava assim, que era uma mulher. Não, mas eles, mesmo que eles às vezes não sabiam que era mulher, mas inconscientemente, eles achavam que aqueles que não faziam esse barulho do salto alto eram mais capazes. Então eles descobriram isso e fizeram uma outra audição, na qual todos os participantes deveriam entrar descalços. Aí, surpreendentemente, praticamente se igualou o número de homens e de mulheres nessa orquestra. Aonde eu quero chegar? Muitas vezes, um patrão, um empresário, alguém que você conhece, julga um homem mais capaz do que você, justamente pela questão cultural e às vezes não somente pelos seus méritos. Às vezes ele acha até você capaz, mas ele acha que você não serve para aquele cargo administrativo por você ser mulher. Inconscientemente, o inconsciente dele já diz que você não é capaz. Então é preciso quebrar esse paradigma. Oi, Kelly, boa noite. É preciso quebrar esse paradigma na nossa sociedade. Mulheres, se empoderem. Vocês podem ir muito mais além. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite. Vou fazer outras lives, essa é a minha primeira, ainda estou aprendendo, nunca fiz live antes, mas essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E quero deixar para vocês também um convite para poder estar participando de uma palestra na Faculdade Unianselv, ali no centro de Itaguaí, em cima da Pizzaria Domino's. Vai ser dia 28 de agosto, às 19 horas. Nós vamos ter uma palestra falando sobre defesa pessoal feminina. Por que é importante a defesa pessoal feminina? Hoje nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos o 180 que você liga quando você está numa situação de risco ou você quer denunciar que alguma mulher está sofrendo alguma agressão. Mas existem momentos que a mulher não tem tempo de pegar um telefone e denunciar. E o que a gente precisa fazer? Aprender a nos defendermos, isso mesmo. Nesse tempo de pandemia, aumentou muito os casos de feminicídio e agressão à mulher dentro de casa. A maioria das mulheres que são agredidas são no seu próprio lar e à noite. É muito difícil uma mulher conseguir buscar esse recurso à noite, sair para uma delegacia à noite, entendeu? E talvez a defesa pessoal feminina seja o principal, como vou dizer, a principal maneira dela salvar a vida dela naquele momento. Então eu conto com a presença de todos vocês, dia 28 de agosto, às 19 horas, na Faculdade Unianselv, no centro de Itaguaí, tá bom? Meu nome é Tamires Adankowski e eu amo a minha cidade. Boa noite a todos.